Ciência e religião podem chegar ao mesmo ponto de vista sobre a origem do universo? O padre e físico belga Georges Lemaitre provou que sim. Ainda no início do século XX, a maioria dos cientistas acreditavam que o universo era imutável e eterno, por assim dizer. As leis da física sobre o tempo não se aplicavam à origem do cosmos. Durante 7 anos, o astrônomo americano Vesto Slipher investigou aprofundadamente as galáxias e detectou que elas estavam se afastando de nós e umas das outras, usando a técnica do desvio para o vermelho, que indica que, à medida que um objeto se afasta, a luz que ele emite é esticada para comprimentos de onda maiores, o que nos permite medir sua velocidade de recessão. Mas mesmo que suas observações indicassem o afastamento, não havia uma correlação com a origem e expansão do universo, e seu trabalho só foi valorizado de fato muitos anos depois. Ainda, os cientistas permaneciam com a teoria do universo estático. Em 1922, o matemático russo Alexander Friedmann apresentou equações muito bem elaboradas com base na teoria da relatividade geral de Albert Einstein, provando que o universo estava se expandindo, e se ele estava se expandindo, então em algum momento no passado, todas as coisas que formam o universo poderiam estar agrupadas em um único lugar. De cara, Friedmann foi ignorado pelos cientistas porque suas equações contrariavam a visão predominante de um universo estático, e Einstein inicialmente rejeitou sua solução, pois acreditava que sua própria equação indicava um cosmos fixo. Ele foi ignorado pela maioria dos cientistas, mas não por todos. Um jovem prodígio nascido na Bélgica teve Slipher e Friedmann como dos seus pontos de referência para formular aquela que seria conhecida como a hipótese do átomo primordial. Um homem que era padre e astrônomo ao mesmo tempo parecia algo até contraditório para a época, já que a ciência era vista por muitos como algo separado da religião, e um cientista teórico sendo religioso gerava desconfiança. Mas Lemaitre era um físico brilhante, formado em engenharia civil, matemática e física na Universidade Católica de Leuven. Georges Lemaitre formulou a teoria do Big Bang no ano de 1927, quando já era professor de astrofísica na Universidade Católica de Leuven, explicando a recessão das galáxias com base na teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Na famosa conferência de Solvay, onde Einstein e outros cientistas renomados da época se reuniram, Lemaitre apresentou sua teoria a eles, mas como Friedmann, suas ideias também foram ignoradas, porque Einstein e os outros astrônomos ainda defendiam um modelo de universo estático e rejeitavam a necessidade de um evento inicial. Nos corredores da conferência, após o término, Einstein foi até Lemaitre e conversaram. Mas Einstein foi de certa forma rude com o belga, dizendo que suas ideias já haviam sido apresentadas por Friedmann, e que apesar de seus cálculos matemáticos estarem absolutamente corretos, sua compreensão da física era abominável. Apesar da rejeição inicial de Einstein, Lemaitre não se desanimou e continuou seus estudos sobre cosmologia, refinando seus cálculos e buscando evidências que pudessem comprovar sua teoria. 2 anos mais tarde, a teoria de Lemaitre se provou verdadeira com as descobertas de um astrônomo chamado Edwin Hubble. Numa noite clara e histórica, no Monte Wilson, na Califórnia, Hubble, utilizando um telescópio Hooker, confirmou que o universo estava em expansão e que as galáxias estavam de fato se afastando umas das outras, e quanto mais distante uma galáxia se encontra, maior é a sua velocidade de afastamento. Hubble utilizou a análise espectral da luz emitida pelas galáxias, observando o desvio para o vermelho, que indicava que elas estavam se movendo para longe da Terra. Essa, que ficou conhecida como a Lei de Hubble, mudou de vez a opinião da comunidade científica, que agora acreditavam num universo dinâmico e em evolução. Se o universo continua se expandindo e as galáxias estão se afastando umas das outras, a teoria de Lemaitre se provou verdadeira. Houve um momento na história do universo em que tudo o que conhecemos se originou de um único ponto, o átomo primordial. Apesar do nome átomo primordial, este nome era apenas uma metáfora, pois os átomos também não existiam antes do espaço-tempo. Nós podemos chamar então de singularidade inicial,
um ponto extremamente pequeno, com uma massa colossal e uma temperatura extremamente alta, tão alta que superava qualquer nível de calor já registrado na história da física. Mas se o espaço-tempo ainda não existia antes do Big Bang, como a singularidade inicial, essa partícula, por menor que seja, tinha tamanho e massa? Essa é uma pergunta que os cientistas não sabem responder até hoje, porque as leis da física conhecidas deixam de funcionar em condições extremas, como a de uma singularidade gravitacional, apesar de existirem algumas hipóteses que tentam resolver este enigma. Com a descoberta de Hubble, Albert Einstein teve de admitir que estava errado e mudou de opinião sobre o assunto. Aliás, os físicos começaram a participar de conferências científicas e apresentar suas teorias sobre cosmologia juntos. Em um desses seminários, Einstein, que estava na plateia assistindo, levantou-se, aplaudiu o padre e disse: "Esta é a mais bela e satisfatória explicação da criação que eu já escutei." Lemaitre ganhou cada vez mais notoriedade e a sua teoria do átomo primordial foi amplamente aceita, mas ainda havia aqueles que discordavam dessa teoria. Fred Hoyle foi um desses opositores. Aliás, coube a ele dar o nome Big Bang, de forma pejorativa, satirizando a teoria em uma entrevista à rádio da BBC. Mas para surpresa dele, a designação gerou um efeito reverso e o termo Big Bang começou a ser utilizado pelos cientistas. Hoyle não acreditava nessa teoria e defendia o modelo do universo estacionário, porque achava que a criação espontânea de matéria seria uma explicação mais elegante para manter a densidade do cosmos constante, e também por uma resistência filosófica ao início do universo. Muitos cientistas não queriam admitir que a religião poderia estar correta sobre a origem do universo, como escrito em Gênesis, por exemplo. Apesar das desconfianças, a teoria do universo estacionário perdeu sua força, ainda mais após as descobertas do físico norte-americano George Gamow, que foi o responsável por aperfeiçoar a teoria do Big Bang, apresentando previsões concretas sobre os elementos primordiais do universo e a previsão da radiação cósmica de fundo, que é o eco térmico do Big Bang, uma espécie de assinatura remanescente da explosão inicial, fornecendo evidências diretas de que o universo teve um começo quente e denso. Portanto, os dois Georges, Lemaitre e Gamow, são os verdadeiros criadores da teoria do Big Bang.